E nós cá estamos de regresso, seja muito bem-vindo de novo ao programa Consultório de hoje. São quase 4 da tarde. Recordo que mais à frente voltaremos a abrir as portas deste espaço dedicado à nossa saúde e bem-estar e que tem todo o interesse em esclarecer as suas questões, ouvir o seu testemunho, ouvir também, claro, a sua opinião. Vamos abrir portas mais à frente, portanto, na última parte do consultório, às suas questões relacionadas com medicina dentária ou também o tema saúde oral nas crianças, e pode até lá tratar da sua inscrição através do nosso número de telefone 22 508 3297, se quiser participar aqui ao telefone, em direto, por chamada, ou pode também fazê-lo por escrito, se for mais fácil, através do endereço de e-mail consultório@portucanal.pt. Esclareça as suas dúvidas. Para já, vamos entender e perceber se a pandemia ainda causou e tem causado ainda muito impacto na nossa saúde mental e como é que as consequências da Covid-19 continuam, de facto, a afetar o nosso bem-estar emocional e psicológico. É a nossa convidada, a doutora Sofia Almeida Barbosa, psicóloga clínica, a quem agradeço muito por estar aqui no consultório. Muito obrigada, senhora doutora. Obrigada eu. Boa tarde. É sempre um privilégio estar aqui consigo e com a equipa, que é excelente. Muito obrigada também por estar aqui, por ter aceitado, de facto, falarmos sobre este tema que é tão importante. Parece que foi noutra vida, mas foi há pouco tempo, não é? E pelo que vamos percebendo, ainda há algumas pessoas que ainda se sentem muito marcadas pelos efeitos da pandemia. E como é que está a saúde mental dos portugueses após todos estes efeitos da pandemia? Ainda há muitos rituais de higienização? Ainda há marcas físicas e psicológicas? Sem dúvida. É um tema muito interessante, não fosse eu psicóloga, não é? Falarmos sobre saúde mental. É verdade. E é realmente pertinente compreendermos os impactos da pandemia na vida dos portugueses. Ninguém estava a contar com o drama que foi e com uma pandemia, que foi uma epidemia global. De facto, foi um impacto profundo na vida dos portugueses, não é só na vida emocional e psicológica dos portugueses, mas na vida, no global. E nós podemos dizer que após uma pandemia, os portugueses, como psicóloga falando, estão realmente piores. Não podemos dizer que são todos os portugueses que estão piores do que aquilo que estavam, mas de facto foi um impacto profundo. É bom analisar que após a pandemia, muitas pessoas afirmavam que achavam que as pessoas iriam ficar melhores. Não sei se concorda que as pessoas diziam... Iríamos aprender algo, não é? Iríamos aprender algo, iríamos ficar mais tolerantes, mais compreensivos uns com os outros. As pessoas achavam isso. E essa informação também, o que é que nos diz? Que, de facto, já não estávamos bem. A pandemia fez-nos colocar piores, mas a saúde mental dos portugueses já não estava bem. Não fosse o consumo de ansiolíticos e antidepressivos exacerbado nos últimos 10 anos e tem aumentado substancialmente. Significa que as pessoas não estão bem. Com o impacto da pandemia, pior ainda. O que é que aconteceu com a pandemia e que é preciso também haver uma reflexão? Temos prós e temos contras. E deixe-me explicar isto. Claro, muito bem. Nos contras, foi um momento difícil, inseguro, que causou muito medo, em que lidamos com a morte de familiares, dos quais muitas vezes a população portuguesa não teve a oportunidade e o direito e o privilégio de se despedir dos seus familiares, e isso foi um impacto muito negativo. Tivemos que ficar confinados e isolados e tivemos que parar. E parar é algo que nós não estamos habituados. E depois depende do que se chama parar. Não foi negativo para todos os portugueses. E, portanto, é importante fazer essa ressalva. Isto porquê? Porque eu tenho pessoas em consultório que afirmam que o momento da pandemia foi um momento de grande reflexão e também satisfatório. Porque estiveram dentro de casa, em família, a poderem conversar uns com os outros, a fazerem jogos porque o tempo teria que se passar, e tenho mulheres e homens que afirmam, eu sei que não é o discurso habitual, mas eu tenho que confessar, foi um momento de união com a minha família e de desacelerar. Temos outro lado, no reverso da moeda, que nos diz o seguinte, na outra face, as pessoas que estão desfavorecidas a nível socioeconómico já não podemos falar da mesma forma, porque casas pequenas, muita gente dentro de uma casa,
trabalhar também a partir de casa com os filhos presentes. Dificuldades económicas. Dificuldades económicas. Outra realidade que é importante falar e temos que dar voz, por isso é que o programa aposta na saúde pública. Existem casos de violência doméstica. É verdade. Crime número 1 em Portugal. Como é que foi lidar para muitas pessoas com a violência doméstica em que não se podia sair de casa? Temos casos de abuso, não só físico, e temos que falar deste tema, mas também sexual. Como é lidar com isto num período de confinamento? Temos casos do isolamento de pessoas que vivem sozinhas, as pessoas idosas, que já falamos no programa, não é? A solidão dos idosos e também das pessoas mais jovens. Como foi para eles lidar também com o isolamento em pessoas que estavam, por circunstância, a viverem sozinhas? É uma fase complicada e que ainda hoje existem as repercussões. Aprendemos o seguinte, a valorizar a saúde mental. Se antes psiquiatras e psicólogos eram para pessoas, se me permitem dizer, para malucos, que era o que as pessoas afirmavam, começou a dar-se mais importância e a reconhecer a importância da nossa profissão e da saúde mental como base de nos sentirmos bem como nós, connosco próprios, não é? Eu sei e lembro-me perfeitamente de um dos temas que foi muito abordado, foi nomeadamente também a saúde mental dos profissionais de saúde, não é? Com certeza. Veio logo precisamente para o seio da questão abordar esse assunto e antes isso nunca teria sido sequer falado. Mas a pandemia veio exacerbar a doença mental, neste caso, os problemas psicológicos, ou criar novas condições também para algumas pessoas? As duas coisas. As duas coisas. Veio exacerbar, mas para quem tinha uma estrutura psicológica mais funcional, mais saudável, sim. devido a circunstâncias de vida que patrocinaram essa saúde, foi mais fácil. Para pessoas com uma estrutura que já estavam a funcionar de uma forma mais desequilibrada... Claro, foi um processo muito mais difícil. É um processo muito mais difícil, porque nós vamos ter que nos deparar com inseguranças, com incertezas, com necessidade de controlar o futuro. Com a pandemia era impossível. Pessoas com tendência à perturbação obsessiva-compulsiva tiveram aqui um drama para resolver. Por isso, temos clara certeza que uma estrutura psicológica mais saudável patrocinou um maior equilíbrio numa fase de pandemia. Pessoas que nunca fizeram psicoterapia ou que têm mais dramas, mais traumas de infância e situações por resolver, obviamente que aqui foi um terreno fértil para muita coisa brotar e para nós nos depararmos com sombras e fantasmas. E como é que as pessoas, neste momento, estão a lidar todos estes anos após a pandemia? Ainda há a fobia social, ainda há os tais rituais de higienização que eu falava, porque eu conheço muitas pessoas que continuam a chegar à porta de casa, a tirar a roupa toda à porta de casa, a tomar o seu banho, com medo de trazer alguns vírus, não é? Exatamente, e a germofobia, por exemplo. Isto também terá o seu impacto, e já passaram muitos anos e todos nós já aprendemos, de alguma forma, a lidar com todas estas regras de etiqueta respiratória e de higienização, mas ainda assim há pessoas que continuam a viver nesta bolha, numa espécie de bolha, não é? Sim, falou e falou bem. Há pessoas que, de facto, continuam a viver nesta espécie de bolha. Se não pedirem ajuda, pior ainda, claro. Não é? O ponto número 1, é importante pedir ajuda psicológica e reconhecer que têm esse problema para que esse problema possa ser superado. E, de facto, é verdade. Atualmente existem pessoas com rituais de higienização e com fobias, que não querem sair e fazer atividades sociais com receio de insegurança, porque isso causa trauma na pessoa. E algo que não acontecia antes da pandemia, por exemplo? Não acontecia, porque a pandemia veio exacerbar esse ponto e veio colocar um medo na saúde dos portugueses e na vida de cada um. Acredito que não é em qualquer estrutura que isto acontece. Pois, uma vez, claro. Mais uma vez eu repito, existe uma estrutura psicológica que patrocina também este tipo de fobias e este tipo de inseguranças. E falava também particularmente dos jovens, muitos jovens, principalmente jovens estudantes, não é? E na fase da faculdade, que sentiram que lhes foi roubado ali um momento de viverem a sua plenitude, não é?
Que efeitos é que isto também pode trazer? É o tempo agora de recuperar tudo aquilo que não conseguiram ter durante a pandemia, ou de facto a vida vai seguindo, procuram ajuda, acompanhamento psicológico, ou há algo que ficou por saber e por experienciar e por viver? Assistimos, sem dúvida, a algo que nos foi roubado. E foi roubado a todos nós, aos jovens e a todos, em que nós temos pessoas que expressam que os anos passaram e nem demos por ela, na época da pandemia. É verdade. E então aqueles anos parece que nos foram a todos roubados. Aos jovens também, porque os jovens querem viver, os jovens querem conviver, não é? Os jovens precisam também do social e, de facto, isto causou impacto. E há aqui algo que nós precisamos de dar importância, é que deu-se mais importância ao mundo digital. O comércio online disparou e o consumo online também. Então passamos a estar mais dependentes dos telemóveis, até para entrarmos em comunicação uns com os outros. E haviam aquelas lives da vida sempre, quase todos os dias, porque precisávamos de estar em contacto. E os jovens, que não podiam presencialmente estar presentes uns com os outros, aproveitaram esta oportunidade digital para comunicarem e para poderem relacionar-se. A verdade é que isto também tem contras, porque já saímos da pandemia e, de facto, nós estamos a deparar-nos com uma nova era, nós psicólogos, com o problema da dependência digital, que os jovens precisam de estar atentos, porque eles precisam de se relacionar, saber estar em sociedade, o saber comportar, o saber ter uma boa conversa. E nós temos reparado e percebido que existem falta de competências nesse sentido e que nós estamos cá para ajudá-los a poderem ganhar essas competências, nós, sociedade, psicólogos, professores, pais, família, para que eles possam, de facto, melhorar nesse sentido, porque a dependência digital é muito grande e traz muitas desvantagens. Portanto, esse é um novo motivo de consulta e uma das consequências claras do confinamento da pandemia. Sem dúvida. Da Covid-19. E é um problema que os pais atualmente têm em mãos. Nós temos pais a colocar as mãos na cabeça, numa expressão, claro, sem dúvida, em que procuram psicólogos porque não conseguem que os filhos tenham uma harmonia no uso da tecnologia. Claro que não é só os adolescentes, os adultos também acabamos todos por estar um pouco dependentes do telemóvel, mas somos mais adultos, não é? E temos uma estrutura diferente. O jovem adolescente precisa de se estruturar, ter um pensamento crítico, criativo e não estar horas e horas ao telemóvel como acontece atualmente. E além de considerarmos a importância e o papel dos psicólogos e dos médicos psiquiatras e do seu acompanhamento, o que é que aprendemos mais com a pandemia? Aprendemos que precisamos desacelerar e que isto não é vida. Aprendemos que a vida é curta, que podemos... A finitude é sempre algo assim um pouco que o ser humano não se depara. Todos sabemos que vamos morrer, mas não se fala muito no assunto. Sim, ainda é tabu. É tabu. E não queremos falar porque nos magoa. Perder uma pessoa que nós amamos magoa-nos. E então é um tabu. Mas aprendemos a valorizar ao mesmo tempo a vida. E temos o discurso de muitas pessoas a dizerem: olha, eu vim à consulta de psicologia e venho porque eu quero melhorar. Porque eu aprendi que eu não estava a viver. Eu passava horas e horas a trabalhar, não tinha tempo para a minha família, para a minha mulher e para os meus filhos, ou para o meu marido e para os meus filhos. Sentia-me completamente esgotado e senti que eu estava sem vida. Quando eu parei e tive que desacelerar, eu nem soube o que é isso. E isto acontece no burnout. Quando nós temos que parar, porque estamos completamente extenuados e precisamos, não há outra hipótese, para nos podermos recuperar, a pessoa diz que não sabe estar em pausa, porque está habituada a um ritmo de workaholic. E nós precisamos de dar atenção a isto. A pandemia ensinou-nos que viver é ter saúde, que é a base de tudo, é cuidarmos de nós, ter tempo para a família e, claro, trabalhar, porque também faz parte da nossa identidade e precisamos de pagar contas, dado as exigências da vida. Mas saúde, cuidar de nós próprios e tempo para a família é a grande base para uma vida mais plena e satisfatória. E os portugueses estão a perceber isso. Estão a perceber isso? Estão a perceber. Eu não posso dizer e afirmar todos os portugueses estão a perceber. Claro, mas eu tenho por certo que muitas pessoas que nos estão a escutar percebem que nós estamos no bom caminho.
E o discurso, pelo menos que eu tenho assistido, tem sido este. Não é? Óbvio que não é fácil conciliar o trabalho com a família, que é um trabalho de orivesaria. Claro. Dificílimo. Mas que as pessoas têm mais consciência da qualidade do tempo, da importância da família e da finitude. Claro. Sim, acredito que sim. E do autocuidado. Que bom. É muito bom mesmo. Sra. Doutora, muito obrigada por ter estado aqui connosco no consultório e por falarmos deste tema tão importante e consigo, que é sempre o mais especial. Obrigada. Obrigada e continuação de uma boa semana também. E a continuação de uma boa semana. Muito obrigada. Igualmente. Doutora Sofia Almeida Barbosa, psicóloga aqui no nosso consultório. Percebermos então como é que ficou a saúde mental de todos nós depois da pandemia. Mais à frente vai poder novamente participar no programa, esclarecer aqui todas as suas questões relacionadas com medicina dentária. Vamos receber a doutora Alcina Guimarães, médica de medicina dentária, vai nos explicar a importância do acompanhamento precoce na saúde oral dos mais pequeninos, quando devemos levar os nossos filhos, as crianças, ao médico dentista pela primeira vez, por exemplo. Vamos tirar todas as dúvidas, portanto, tire também as suas dúvidas. 225083297 é o número de telefone que pode marcar para ficar inscrito ou por escrito também através do endereço de e-mail consultório@portocanal.pt. Fazemos agora uma breve pausa e regressamos daqui a alguns minutos. Contamos consigo, claro, desse lado. Até já.